Pirómanos, alistem-se no corpo de bombeiros mais próximo. Hoje, em vez de os apagar, eles vão pegar fogo à vossa biblioteca. Em 1933, Ray Bradbury lança o seu romance distópico mais popular da sua biografia sobre uma sociedade pronta a renunciar o pensamento livre em nome da tranquilidade e do consumo imediato. Fahrenheit 451 é a temperatura a que o papel entra em combustão, o que nos remete para uma sociedade onde os livros, esses rebeldes destabilizadores de mentes, são proibidos e queimados em praça pública. 36 anos depois, o realizador François Truffaut faz o seu primeiro filme a cores, transformando esta provocatória obra no seu único, não falado em francês e cuja crítica ficaria algo dividida. Hoje, Grau de Destruição, como foi cá recebido, é um produto dos anos 60, algo perdido, mas terrivelmente atual. E foi-nos sugerido pelo nosso amigo Joca, que tudo faz para que ele não caia nas chamas do esquecimento. É também ele que nos vai convidar a viajar até 1966, na sua máquina do tempo, já daqui a pouco, e para garantir que não arreda um pé, estreamos também a rubrica Cine Passaporte. Já explicamos do que se trata. Agora podem preparar o vosso coração para ficar a arder de desejo com a voz do nosso convidado. Um passou bem ao Joca. Olá, olá. Olha, tu és assim mentiroso com toda a gente ou é só quando eu venho cá? Não, é com toda a gente. Eu tenho este hábito de exagerar nas coisas. Não é tratamento especial. Então hoje já estou mais estamos a fazer contente. um podcast, quem nos está só a ouvir, fica aqui o convite de passar pelo YouTube, que o nosso podcast de hoje está a ser gravado em CinemaScope. Panavision. Era em CinemaScope que eu queria dizer. Wide Vision. Este filme partiu de ti, Joca, foste tu que o sugeriste. Queres contar porque é que este filme... Já o sugeriste há décadas atrás. Sim, é verdade, é verdade. Torci o nariz na altura, não apetece fazer esse filme. E afinal eu já tinha visto o filme. Em boa verdade, isto foi porque a censura me proibiu de falar aqui neste podcast do filme que eu de facto queria, que é um filme muito mau, mas que eu adoro, que eu não vou dizer o nome porque é daqueles que não deve ser pronunciado aqui, e então eu, em alternativa a esse, escolhi o Fahrenheit 451. The name we can't pronounce. Exatamente, é o Voldemort. Those we don't speak of. Yeah. É um filme do Stephen King, que é muito fixe, mas é o Voldemort dos filmes aqui. E então... Mas já falaste nele, pá. Já falei muitas vezes. Só estava agora quem nos a fazer, acompanha isso não é segredo, mas pronto. Estava a fazer cenário, sabes? O que é que acontece? Então isto é um filme que eu vi muito novo numa RTP2 desta vida. E que não tinha visto sequer de princípio. Apanhei ali ao início, mas não apanhei o filme completo. E ele marcou-me muito. Eu teria para aí 10 ou 11 anos. E na altura o filme marcou-me, eu achei-o muito inquietante, mas não o percebi naturalmente. E depois, só quando não percebeste todas as camadas? Não percebi camada nenhuma, não é? Percebi que eram os bombeiros que eram estúpidos e que queimavam livros, mas foi quase só isso. Porque eu era muito estúpido, ainda agora não sou muito brilhante. O que é que acontece? Eu só quando tive internet é que me dei a procurar o filme e fui descobrir o filme e vê-lo com olhos de ver e procurar as críticas e saber mais sobre ele, porque é um filme que, lá está, é sobre um livro de 1930 e que é estranhamente atual, não é? Porque está na ordem do dia tudo o que se passa. Aliás, a história nós já revimos contada de outras formas em outros filmes que foram feitos posteriormente. Este filme é de 1966, está ali mais ou menos a meio da carreira do François Truffaut. Ele inicialmente nem sequer queria fazer filmes de ficção científica, era um bocadinho averso a essa temática, mas ele quando leu esta história, ele sentiu que era uma história que ele queria contar e demorou imenso tempo a preparar este filme. Julgo que 6 anos. A questão foi que isto é o seu primeiro e único filme não falado em francês. A grande maioria das cenas foi rodada em Londres, é uma produção britânica. Agora, esta história... E nota-se bem aquele tipo de urbanismo
E os sítios Sim, onde sim. eles andam, aquilo é muito londrino, tem muito aquele ar de subúrbio Sim, de sim. Londres. O filme é difícil. Eu acho que é um filme de culto, mas de nicho. Porquê? Porque o próprio autor é o François Truffaut. Dá uma forma, é cinema de autor, não é? Não estás a ver propriamente um filme comercial, uma abordagem comercial de cinema. Mas eu acho que é um filme que encontrou o seu nicho e tem ali um lugar cativo entre os fãs mais hardcore do sci-fi. É um filme digo que eu. tem que ser descoberto, sim. Mas não acho Sim. um filme difícil, acho que é um filme... não o acho aborrecido. Acho que o filme tentou colocar algumas pitadas de frescura nos cenários, nas ideias. Não. Tem alguma O filme criatividade ali. O filme não é nada aborrecido. O filme não é nada aborrecido. O que o filme não tem medo é de te inquietar. Talvez não tenha a mesma frescura para nós, para a nossa geração, porque entretanto nós já vimos 200 filmes mais ou menos sobre os mesmos temas. Estou-me assim a lembrar para além do óbvio, que é o 1984 e do livro, estou-me a lembrar do Equilibrium. O Equilibrium é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. É muito. E de alguma forma eu acho que é reminiscente de uma Europa em reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Em que tu tinhas uma ditadura nazi em que a ideologia deles começava por queimar livros. Vai muito buscar daquelas imagens. Não é? Vai, mas não só. Porque o filme, eu gosto muito do filme até por causa disso. Porque o filme, parecendo que não, bate muito nos dois lados. Porque ele também é muito inspirado na caça às bruxas nos Estados Unidos. E na quantidade de autores e realizadores que foram perseguidos por serem comunistas. Naquela altura. Sim. Anos 30, não era? Sim. É a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, e então o filme acaba por ter esse tipo de equilíbrio. Tanto que no fim, a grande moral do filme, eu acho que ela está muito escondida lá no fundo. E depois, quando chegarmos ao fim do filme, se calhar eu falo sobre isso. Mas eu acho que a grande moral do filme não é óbvia. Porque os maus queimam os livros, não é? E tu vais a ver, e no fim os bons também queimam. O filme é de 1966. Percebemos isto Sim, todo. que eles memorizavam o livro, eles liam o livro, memorizavam-no e depois destruíam. E depois queimavam-nos. Sim. Ou seja... retinham o conhecimento, não o passavam. Não é só isso. Não é só isso. Eles passavam aos filhos, não é assim? Passavam... eles depois, cada pessoa era um livro e essa pessoa passava o livro a outra pessoa. Mas aquilo mostra uma coisa que está a acontecer hoje em dia, que é... tu num dos polos, tu tens pessoas que dizem não, isto é proibido, portanto não se pode falar. E no outro dos polos, tu tens as pessoas a dizerem nunca mais vamos falar disto. E as pessoas nos polos opostos fazem a mesma coisa. Porque se tu pensares, os livros que eram escolhidos para ser decorados tinham um viés. Portanto, há um viés. Ou seja, a seleção que tu fazes é por si só uma ideologia. Exatamente, é reflexo da ideologia e do coisa. E então, e o tipo no fim, o final é ambos os extremos destroem o conhecimento. Fahrenheit 451. Ray Bradbury, America's leading science fiction novelist, wrote it. Julie Christie, Academy Award-winning actress of Darling and Dr. Zhivago, and Oscar Werner, winner of the New York Critics' Best Actor Award, star in it. We shall see each other again? Fahrenheit 451 é um filme que é uma distopia. Trata de uma sociedade que não é bem como a nossa, mas é um bocado parecida, em que as pessoas vivem, imaginem, alienadas por causa da comunicação social. Ou seja... esses grandes malandros. Até agora podia ser a nossa realidade, não é? E por causa de a capacidade de foco e atenção ter diminuído brutalmente, as pessoas estão cada vez mais alienadas e vivem agarradas à televisão e ao rádio. Há uma altura em que eles chegam à conclusão que um livro sobre o tabaco vai, imagine-se, ofender quem é contra o tabaco. Portanto, vamos proibi-lo. E por esta ordem de ideias proibiram os livros todos. E agora os bombeiros... em vez de apagarem incêndios, vão atear fazem-nos. fogos. Exatamente. Os bombeiros fazem autos de fé aos livros. Ou seja... sim, eles... a dada altura há uma personagem que diz: é verdade que os bombeiros a dada altura apagavam incêndios?
Mas isso já foi há muito tempo atrás, porque eles agora só Exatamente. vão aqui à folga. Sim. E ele disse, mas as casas antigamente podiam arder, que é o que mostra, uma das pistas que mostra que aquilo é um futuro muito evoluído. Isso é a única referência que tu tens de que há muito tempo, há muitos anos, que aquela sociedade já existe com aquela estrutura. Porque quando tu tens uma pessoa que não tem memória de os bombeiros fazerem outra coisa que não aquilo, significa que já se passaram muitos anos. E já é outra geração. Mas é outra geração, mas não tens nada que seja datável. Exatamente. Para além do filme em si, mas já lá vamos. O filme é uma obra da sua época. Exatamente. Mas o Daniel não vê as coisas dessa maneira. O Daniel vai criticar os cromas ratados. Não, do o Daniel queria que, em vez de sair aquele carro de bombeiros formato salamandra, saísse um DeLorean e eles viessem ao futuro fazer o filme e depois voltassem para lá para lançar. Bom, este não foi o primeiro filme dos anos 60 que eu vi. Portanto, eu consigo perceber o que é que se conseguia fazer naquela altura. Que tu viste com cromas. Porque o croma era uma técnica que ainda estava a ser aperfeiçoada naquela altura. Percebes? Então, daí não ser muito feita. Nessa altura e até aos anos 90. Mas eu acho que mesmo o bicho do Irã Costa foi filmado com croma e era bem manhoso. Sim, é verdade. Mas eu acho que mesmo para os standards da altura, eu acho que os efeitos especiais, chamemos-lhe assim, também não tem muitos, eles também não foram para fora de pé, não é? Mas os que têm, nota-se que era um filme de baixo orçamento e eu acho que o filme precisava de ser um bocadinho mais aprimorado, não só nos efeitos especiais, como em algumas sequências, em alguns cenários, tu notas que aquilo são tipo contraplacados ou são carros com uma estrutura de plástico por cima, de fibra de vidro por cima, ou as paredes têm alguém lá atrás a puxar. É quase como os cenários do Star Trek, percebes? Da série do Star Trek. Sentido, Daniel. Para citar esse grande cineasta chamado Jaime Pacheco, ele dizia assim: quando eu treinava o Guimarães, tinhas a Obi que tinha paneira, tinha capuz. Eu a qualquer lado tocava violino porque era só grandes jogadores. Agora estou no Boa Vista, não tenho grandes jogadores. Tenho Zé Espreiras, mas se os Zé Espreiras tocarem afinadinho, também podem tocar bem. Foi assim que ele foi campeão nacional de futebol. Aqui é um bocado a mesma coisa. Opa, aquilo também é fruto do Will não conseguir vender aquilo à partida. De ele não ter um orçamento por aí fora. Eu senti que o filme era um bocadinho ingênuo e inocente em algumas coisas que nos estava a apresentar. E nada tem a ver com a época em que está. Eu senti isso. O cinema é uma arte subjetiva. Eu acho que tu não viste foi muitos filmes do Truffaut. Porque a linguagem do Truffaut é muito aquela linha. É muito aquela linha, percebes? Mas então estás-me a dar razão. Não te estou a dar razão. O que eu te estou a dizer é que... Longe de dar-me razão, era a última coisa que tu ias fazer. Mas era a última coisa, não tenhas dúvida. Neste caso, eu acho que quem já conhece alguns filmes, eu não conheço a obra completa do Truffaut, mas conheço vários filmes dele, e este filme segue muito a linha dele antes e depois, ok? Então não me chocou, porque eu sabia que ia haver um filme do Truffaut. Pronto, o que tu começaste a dizer é que estavas preparado, é só isso. Eu estava preparado para aquele estilo de narrativa, ou estilo de contar aquela história, ok? Sim. E a mim não me chocou. Agora, se eu acho que é tão distante daquilo que se fazia naquela época, eu não acho. Nem aquela sequência dos polícias nos jetpacks? Que é talvez a cena mais tu fizeste uma crítica. Mas tu tens uma crítica que se viam os cabos. Deviam-se os cabos. Aqueles são os cabos. Não são cabos, são antenas. Desculpa. São antenas. Desculpa. Daniel, eles disfarçaram os cabos. Eles disfarçaram os cabos com antenas. Está bem. Portanto, eles conseguiram o objetivo, disfarçaram. Nós hoje sabemos, não é? Que aquilo obviamente são os cabos. Ok, Paulo, pronto, são cabos. Ok. Mas, Daniel, vamos perceber uma coisa. Nós estamos a falar de um livro que serve de argumento ao filme. Sim. É um livro que diz que eles tinham cães robóticos que iam atrás das pessoas cheirar. E ele tem de largar isso tudo. Porque não consegue fazer. Sim, tem de fazer um compromisso. Claro, senão, sim. Ou seja, as coisas que ele conseguiu fazer... O pouco que ele fez, sim. See, it's no good, Montag. We've all got to be alike. The only way to be happy is for everyone to be made equal. So, we must burn the books, Montag. All
all the books. O Montag é bombeiro e, como tal, queima livros. Acontece que ele cada vez mais vive inquietado com os livros que queima, por não os ler. E ele vive com uma mulher, que é a esposa dele, que passa o dia alienada a ver televisão e a falar com a televisão, que era uma coisa que na altura era bué revolucionária a ideia, não é? Hoje em dia é normal. É TV interativa, não é? Era uma TV interativa, exatamente. E eles falavam de televisão na parede. Que é das poucas coisas que o filme acertou em relação ao futuro. O Montag conhece uma professora que todos os dias viaja com ele no monorail, que começa a conversar com ele e que começa a inquietar. Curiosamente, e por escolha, o Truffaut escolheu que fosse a mesma atriz a fazer as duas personagens. Porque, segundo ele, mostra os dois lados da questão, não é? Um lado mais seguidista e um lado mais punk. E poupa no orçamento? Eu tive dificuldade, e tenho dificuldade, em perceber o porquê da decisão. O que é que estaria a motivar essa decisão? Se era uma sociedade padronizada, percebes? Se ele queria demonstrar com isso que havia uma sociedade padronizada, de alguma forma. Eram todos iguais. Em que alguém poderia divergir daquele padrão, e isso só era possível se tu tivesse a mesma pessoa a interpretar papéis distintos. E eu não sei se era isto que ele queria, eu estou na dúvida. Segundo uma coisa que eu li na internet... Então é facto, se leste na internet é facto. Posso ter sido eu a escrever, só para poder dizer isto aqui, mas pronto. O Truffaut tem dois interesses em fazer isto. Um é, de facto, mostrar que cada pessoa tem dois lados. E o outro é mostrar que a mesma pessoa, em enquadramentos diferentes, teria um estilo de vida diferente. Porque a outra era professora, vivia na casa com a tia, onde eles não tinham televisão, e era a grande diferença da casa dela para todas as outras. E a mulher dele vivia na casa dele, em que eles tinham duas televisões e iam pôr uma terceira, e ela passa a vida a ver televisão e a tomar comprimidos para dormir, no qual é viciada. E depois, para finalizar o sublinhado que isto era uma coisa transversal à sociedade, há um dia que ela tem uma overdose, e ele chama a ambulância, e quem vem a socorrê-la sequer são médicos, são os tipos que já estão especializados naquele serviço. Exato. Que porque é super frequente. A gente faz aqui uma transfusão de sangue, que isto é o nosso dia-a-dia. Nós fazemos todos era uma lavagem ao estômago. Sim. Tipo, faz assim uma cena e ela amanhã já está boa e está tudo bem. Que é tipo o que o Keith Richards faz antes dos concertos Rolling Stones. Que eles trocam no sangue todo e ele está novo. Exatamente. E ele acaba por se apaixonar pela professora, por ir à escola dela tentar resolver uma situação em que a professora estava a tentar ser também libertina e que estava a ser castigada por causa disso, foi despedida. Ela acaba por fazer a função do Morpheus no Matrix, no sentido em que ela é que vem... ele está adormecido naquele limbo, daquela sociedade, e ela vem acordá-lo, e ela vem, de alguma forma, desvirtuá-lo do caminho que ele seguia, daquela rotina, a sair... a descarrilar, não é? Do monorail e a seguir por outro caminho, por outra realidade. O Sócrates, que era o pai da meiêutica, é que tinha essa Sócrates, expressão. Mas o filósofo, não é? O filósofo, só para esclarecer. O outro que não é pai da meiêutica, é pai do dinheiro. Tinha essa expressão que ele dizia que era picar pelo conhecimento. É verdade, é. Sim, sobre o final eu acho engraçado que se assuma que os livros são todos bons. Não é? E tu chegas lá e todos eles têm o nome de um livro. Eu imagino tu chegares lá e haver um gajo que se chama o, sei lá, da Margarida Rebelo Pinto, ou outro que se chamasse, sei lá, o Para Cima de Puta de Cristina Ferreira. Pior, o Prometo Falhar do Pedro Chagas Freitas. Qualquer coisa do Gustavo Santos. Já viste o que era? Obrigarem-te a ter de memorizar um livro desses. Santos. Este monocarril que nós vemos no filme não é ficção, realmente aquilo existiu e chamava-se Safej. E foi uma linha de metro com um pouco mais de 1 km, construída em Châteauneuf-sur-Loire, em França, e serviu de teste para esta tecnologia. Sim. E na altura em que o filme foi rodado, a empresa construtora estava prestes a fabricar as primeiras linhas em Paris. No entanto, alguns problemas técnicos acabaram por ditar o fim deste projeto pouco tempo depois. A linha suspensa foi desmantelada e a carruagem que vemos no filme mandada para a sucata.
Agora, eu encontrei na net uma história acompanhada de algumas fotos que mostram que alguém está na voltou... net, é verdade. Bom, alguém voltou a encontrar esta carruagem em 1991, perdida nas traseiras de uma quinta, a ser usada, vejam só, como galinheiro. Previsível. Típico. Pelo menos os japoneses devem ter gostado da ideia, pois eles têm hoje a funcionar por lá alguns monocarris suspensos. Já o monocarril francês viverá para sempre em Fahrenheit 451 como um curioso vislumbre futurista do que poderia ter sido. Bem giro, bem giro. Agora diz-me uma coisa, Daniel. Aqueles cabos que seguravam os homens que voavam estão onde? Não descobriste? Não estavam à venda no OLX? Bom. Pergunta ao Paulo que ele jura a pé juntos que são antenas. As antenas. São antenas. Não são, e são antenas. Desculpa lá. Oh, Paulo, ninguém te diz o que é que aquilo é. Tu não veste em 4K? Ninguém te explica o que é que aquilo é. Em 4K. O ator principal, o Oscar Werner, ele entrou em choque com o realizador, com o Truffaut, porque ele não queria gravar as cenas com o fogo em que ele agarrava naquele maçarico da querosene e queimava os livros. E o gajo, não sei se era por receio, se o que é que era, o gajo não queria gravar essa cena e eles entraram em choque e eles não se falaram durante grande parte da rodagem, não se falavam. E que ele teve que usar duplos para concluir várias cenas, percebes? O legado de Fahrenheit 451 reacendeu em 2010 com a publicação de A Pleasure to Burn, uma coleção de 16 contos do autor original, com personagens e situações que antecedem os eventos do filme. Entre uma dramatização para rádio e uma peça de teatro em 79, a mais curiosa contribuição de Ray Bradbury está num... Paulo? Está num videojogo. Queria dizer isso. De 1984, é verdade. Lançado pela empresa de software Trillium, este jogo com o mesmo nome acompanha Montag 5 anos depois dos eventos do filme, em missão para se infiltrar numa biblioteca em Nova York e recuperar cópias informáticas com o registro de milhares de livros antes das autoridades os encontrarem. O jogo de computador é uma aventura interativa muito singela, onde é oferecido ao jogador textos e imagens para resolver puzzles e decidir o destino das personagens. Spoiler alert! Montag consegue salvar os livros, mas é imolado pelos bombeiros no final. Life isn't like novels and tears, novels and suicide. Novels are sick. That was sheer cruelty, Montag. You're a cruel man. All those words, idiotic words. Cinepassaporte! Ele abandonou a vida de engenheiro de eletrónica para se tornar ator e em pouco tempo conseguiu lugar em alguns blockbusters mais recentes. Extra e duplo em pequenos papéis, é certo, mas ainda agora está a começar. Chama-se Alfredo Tavares e é o português que estreia a nossa nova rubrica Cinepassaporte, dedicada a contar as histórias internacionais de sucesso onde sangue lusitano dá cartas no cinema internacional. Nós voltamos a seguir. Cinepassaporte. O meu nome é Alfredo Tavares, sou ator de Hollywood e modelo, sou natural de Aveiro, estou em Hollywood há 2 anos. Eu fiz os meus estudos em Portugal, como engenheiro de eletrónica na FEUP, fiz artes marciais, karatê e kickboxing como cintura negra, fui para Paris, comecei a trabalhar na Siemens, casei-me, tive 2 filhos. E depois comecei a ficar saturado de ser engenheiro de eletrónica e os meus colegas disseram-me a mim: porquê é que tu não fazes ator de cinema? Por que não? Então eles disseram-me a mim para ir ao Cours Florent, que é em França, que é a melhor escola de acting de França. Eu fui lá, fiz uma audição e eles pegaram em mim. Meteram-me na melhor agência de Los Angeles, que é o Central Casting. Logo na semana a seguir, era só diretores de casting, produtores de cinema, iam-me lá buscar para estar nos filmes deles. Eu só num ano tive mais de 100 filmes e séries de televisão. Eles gostam muito de que eu faça o vilão, polícia detetive, eles gostam muito disso. Era uma vez em Hollywood com o Tarantino, até foi o Tarantino que me foi buscar ao Central Casting para eu ser o duplo do Kurt Russell. As palavras do Kurt Russell já estavam feitas, percebes? Já tinham dito as palavras. Só que o Tarantino queria modificar o background, não é? O background do chinês. Eles só precisavam das costas do Kurt Russell.
Então meteram-me a minha substituta Kurt Russell. O Tarantino dizia-me a mim: Alfredo, antes de começares a filmar, diz-me o que é que tu mais gostas de comer, que é que eu quero te ver com energia, quero que estejas assim forte para o filme. Eu disse: olha, eu sou uma pessoa que gosta só de comida bio-orgânica. Mas como eu já estou aqui, não é? Eu sei que aqui nos estúdios não tem essas comidas. Eu gosto muito de comer Big Mac, pizzas, gelado. E então a cada vez que eu entrava no filme, antes de começarmos a filmar, ele pedia assistente para ir comprar essas coisas para mim. E eu acho que é o único que trabalha de calças, de sapatilhas e de t-shirt. Não vês um relógio na mão dele, não vês ouro nele. Um dos melhores produtores realizadores do mundo, com tanto dinheiro, tantos milhões, e ele veste-se como tu e eu, simples. E o mais impressionante é que quando toda a gente está a comer, ele, em vez de estar a comer com os atores principais, ele vai comer com os figurantes e falar com os figurantes. E tu nunca vês um produtor no mundo tão famoso a ir perguntar aos figurantes: está tudo bem? Eles convidaram-me lá para esse episódio com a Daniela Roy e com o Olsen, e eles são marido e mulher, e ele na vida real é o irmão do marido. Portanto, chamaram para esse episódio onde a Daniela Roy e o Olsen se casam, é o copo d'água. E eu nesse episódio, eles metem-me lá a dançar com ela, ao lado dela. Ford versus Ferrari, eu era o presidente da Ferrari, que era o Matt Damon contra o Christian Bale. A gente filmou num aeroporto, eles até alugaram um aeroporto só para fazer a competição na pista de aterrissagem dos aviões. Eu estava no primeiro andar e do meu lado esquerdo tínhamos o presidente da Ford. Eu sempre a dizer: força para a frente, nós vamos ganhar. Fizemos a filmagem durante o dia e fizemos a filmagem durante a noite e filmagens com chuva. Eles metiam falsa chuva, não é? Com grandes grupos. O Matt Damon é como o Al Pacino, como o Brad Pitt, são pessoas de espetáculo, posso falar com eles, têm sempre o sorriso, mas o Christian Bale é uma pessoa mais difícil a falar, não é? Ele não gosta de muita conversa, mal acaba de filmar, ele senta-se no cantinho dele e afasta-se toda a gente. O James Mangold, ele é um realizador, tem muita energia, e normalmente um diretor, quando diz ação, ele fica na posição, diz action, e não mexe como ele é muito, um tipo espetacular, sempre a sorrir, e ele tem energia como uma criança de 5, 6 anos. De manhã até à noite, tu nunca o vês sentado. O Batman, sou o chefe da investigação. Eu tenho alguém que trabalha comigo, eu sou o chefe da investigação. Eu posso te falar um bocadinho do que é que se vai passar, porque o filme só vai sair para 2022. Temos uma sala um bocado assim escura, não é? Com muitos quadros à volta, e tu quando entras nessa sala tens um tipo sentado numa cadeira no meio da sala, com um saco plástico à volta da cabeça dele. Ele foi estrangulado por asfixia. E ele tem o dedo, o indicador da mão esquerda cortado. Está sentado assim de trás. Temos que investigar quem é que o matou. O Andy Serkis, ele é ator, mas ele é também diretor. É ele que é o diretor do Venom. Eu vou estar também no Venom. Eu sou um polícia também, sou também um polícia detetive, não é? O Tom Hardy, que é o Venom, ele vai arrebentar com uma parede, destrói tudo lá dentro. O Stephen Green e eu é que vamos investigar quem é que destruiu esse muro. Eles dão-te tudo real, como se fosse um soldado americano. As balas, não é? Não eram reais. Tu, ao mesmo tempo que vais levantar e vais atirar, tens alguém por trás de mim que atira contra o alvo. Temos alguém que é mesmo no exército americano que nos vem formar. O produtor paga muito dinheiro a essas pessoas especiais. Não sei quanto é que eles recebem, mas é muito dinheiro. Tu tens de ser formado como um soldado americano em uma semana.
Vai aparecer a 1 minuto. A posição da arma, a posição das mãos, a posição das pernas, do corpo, da tua cara, de tudo. Tu és formado como um profissional. A Charlize Theron é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Como a Margot Robbie, elas são as duas sul-africanas. E eu acho que a Margot Robbie, que tem 22 anos, 23, e eu acho que ela vai substituir a Charlize Theron. A única diferença da Charlize Theron e da Margot Robbie é que a Charlize Theron é mais reservada. We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Estamos de volta. What's wrong? Em 2018, eis que a HBO estreia um telefilme exatamente com o mesmo título e basicamente com o mesmo plot. Fahrenheit 451, realizado por Ramin ser um remake. Barani. Sim, é um remake. Com um elenco que eu acho que é bastante sólido. Tem o Michael B. Jordan. Em 2018 ter o Michael B. Jordan, sim. Sim, e o próprio Michael Shannon também é o onde o Michael Shannon entra, tu sabes que vais ter ali uma interpretação. Pá, o gajo não falha. Ele interpreta personagens fortes. O gajo não falha. Vocês viram o filme ou não? Recuso-me, não vi, recuso-me. Eu não acredito. Eu vi a obra de 1966 de François Truffaut, que foi uma obra que foi feita sob a consultoria do autor do livro. Sim. Exatamente. No mês. E tu achas que não há hipótese de um filme, de um remake... Fazer melhor? Não digo fazer melhor, mas fazer diferente? Fazer diferente há tantos argumentos novos para fazer, porque é que ele não fez? Pronto, então, conclusão. Só eu é que vi o filme, não é que posso falar nisto. Parabéns, sim, Daniel, parabéns. Exatamente. Bem, vão lá buscar snacks e bebidas e eu partilho aqui a minha opinião. Então vá, até já, vai partilhando, vai falando. Opa, o que é que eu posso dizer? Estou a brincar, Daniel, estou a brincar. O que é que eu posso dizer? É efetivamente uma versão modernizada da mesma história praticamente. O filme foi muito mal recebido, teve muito mais críticas. Eu pessoalmente não tenho assim fortes críticas a apontar ao filme, a não ser o facto de ser mais superficial na maior parte das ideias que se propõe a apresentar. No entanto, é um filme que eu acho que está bem filmado e efetivamente coloca-nos um futuro muito mais realista e credível, tem aquele look muito mais modernizado com luzes neons e LEDs e edifícios espelhados com ecrãs. Acho giro o facto de um filme que pretende ser muito mais modernizado, continue a queimar livros, literalmente livros de papel, que era uma coisa que já não faria muito sentido num futuro feito de computadores e de informação digital. No entanto... Agora os bombeiros iam formatar discos. não, eles querem. O filme começa com os bombeiros a incinerar discos de computador. Acertaste na mousse. Te apresenta uma ideia modernizada que eu acho que até faz algum sentido, que é, queriam converter toda a informação digital em DNA para tu teres os livros no teu sangue e ele de alguma forma espalhar-se entre as espécies. Eles têm esta ideia... Com o patrocínio Pfizer. Passava para os teus descendentes, é isso? Depois era hereditário? O filme termina com um pássaro a voar com essa informação já no seu código genético. Percebes? A dar a ideia de que ele agora vai disseminar... O que é que o pássaro vai fazer com essa informação? Vai reproduzi-la, não é? Vai disseminar essa informação por aí fora. Um pássaro? Sim. Tem os livros, a informação está codificada. O pássaro vai se tornar um hacker. Ok. Ai, Deus, Paulo. Bem, tu não estás a fazer o mínimo esforço. Eu acho giro que uma antena transformada num cabo é um problema. Percebes? Exato. Nesta altura, há um pássaro que vai e depois aqui pássaro há um com código genético. Espécies. Tudo não, bem. Não, isso está tudo bem. Está tudo bem. Sobre ainda este filme, há uma cena que eu gosto particularmente, que é quando o Michael Shannon, que representa a autoridade, e o Michael B. Jordan faz o personagem, faz o Montag, em que ele diz: as pessoas começaram a ficar muito sensíveis em relação às obras literárias. Este livro retrata os negros de uma forma racista, então vamos destruir este livro. Retrata não sei o quê de uma forma que ofende as pessoas atualmente, então vamos destruí-lo também. E foi assim que nós chegámos à realidade em que estamos hoje, dizia ele no filme. O que estás a dizer é que o filme de 2018, em vez de ser uma peça de bife da vazia em sangue, como deve ser, é neste um.
porque já está a papinha toda feita, exatamente para aquelas pessoas que não ligam não estão para se chatear muito, nem para pensar, e então já têm aquela informação dada, portanto a carneirada pode seguir. Estás a perceber que tens aqui um momento de inception. Estou a perceber, mas acho que... O que é mais giro é que fica patente na obra do Bradbury, no livro e depois no filme original, no que conta, não é? Sim. Que aquilo acontece, a ditadura, aquele tipo de ditadura de alienação não acontece por nenhuma revolução violenta, mas sim como reflexo da apatia das pessoas. Acontece porque as pessoas preferiram ser alienadas. Sim. Não é? E esta é uma das grandes... Foi uma escolha. Uma das grandes lições do livro. Havia aquela cena no Revenge of the Sith que a Padmé dizia, então é assim que o povo se submete a uma ditadura, não é? Com aplausos. E acaba por ser um bocado este o nosso papel, que vamos lentamente cedendo a estas coisas. Já concordo mais com o Daniel, porque ele falou do Star Wars. Exato. E do Revenge of the Sith, ainda por cima. Uma situação daquelas vai ser sempre uma coisa que é por aceitação. Exatamente. Tipo, como é que se diz? Por contágio. Hollywood de hoje em dia começou com uma espécie de caça às bruxas, começou com o movimento Me Too e agora está numa caça a tudo, não é? A tudo que seja ofensivo, seja de que ordem for, e acaba por ser estúpido, não é? Passou-se em Portugal com a história do Sol. Exatamente, porque é que não eram atores negros a dar voz a personagens negras? O grave aí é que ninguém disse o que é importante, que é, nós estamos com um déficit de educação em Portugal que faz com que as pessoas não tenham todas o mesmo tipo de oportunidades. E, portanto, nesta altura, não há por onde escolher personagens negras para fazer. Certo. Disseram simplesmente isto. De certeza que vão-te dizer já que existem, mas a questão é, foram aos castings, percebes? Seriam realmente as escolhas mais naturais para aqueles personagens? Não é existirem personagens dobradores por onde se escolha. É existirem tantos dobradores por onde se escolha que facilmente ele consegue escolher um. Que facilmente há um que ganha. Sim. Percebes? Porque não é uma questão de cotas. Isto não é uma questão de cotas, nunca pode ser. Claro que não. Eu acho que é um puritanismo apenas estético. É woke, é para criar e a melhor na resposta internet, para isso foi quem dobrou a Dory foi uma pessoa. É importante que estas discussões serem tidas. Só não acho é que as coisas devam chegar a um patamar tal que os próprios artistas tenham que ser ofendidos e minimizados por causa do trabalho que fizeram. Claro. E a prova para mim de como isto é uma coisa de modas é o facto de nós agora, por exemplo, termos estreado este filme da Disney, julgo eu que também é da Disney, sim, o Raya e o Dragão não sei quê. É um filme com personagens asiáticos e ninguém vai estar preocupado se os dobradores nacionais vão ser pessoas de descendência ou de ascendência asiática. Ninguém quer saber disso, não é? Eu imagino os gajos da Nintendo a cutucarem as cabeças se alguém diz que o Mario e o Luigi, que aquilo é ofensivo para os italianos. Isso faz-me lembrar uma história quando alguns americanos levantaram pó. Cancelam os jogos todos. Num dos jogos do Super Mario, ele veste um chapéu de mexicano e uma poncha e anda num reino tipicamente mexicano. E alguns americanos levantaram pó porque achavam que aquilo era apropriamento cultural. E eu achei giro porque houve depois a contra-reação de uma série de mexicanos a dizer não, nós adoramos isto, é incrível, nós queremos que o Mario ainda bem, acho que sim. represente a nossa cultura. Mas o grave aí não é que se levantem essas questões. O grave é que todas essas questões sejam abordadas apenas pela rama. O que está aqui a acontecer é a comunidade de negros em Portugal tem menos hipóteses de estudar, portanto, como tem bem numa situação mais desfavorecida, portanto, estão talhados para trabalhos piores, e então o elevador social não está a funcionar. É o chamado racismo sistémico. A nossa sociedade é intrinsecamente racista. Ai não, eles tinham de escolher um negro, não sei se pode dizer negro ou preto, ou como preferirem, os senhores que têm a melanina muito, muito para cima, aquele RAL 32 da Robielac, pá. Isso pode ser um branco no verão. Se vocês preferirem, não vos quero ofencer, só. Tinham de ter ido escolher uma pessoa desta cor para fazer isto. Não interessa se era boa, se era massa, é ao contrário, é exatamente ao contrário.
E as pessoas estão à procura da reação, do like, não é? Da cena do like, da bolha. Sim. Foi a fazer barulho, no fundo é fazer barulho. Eu quero é que nesta bolha as pessoas gostem de mim. Eu estou-me bem a borrifar para a próxima vez isto vai ser diferente. Joca, o que é que vamos ouvir agora? Antes de irmos para as despedidas e dizermos adeus à malta. Pronto, então vamos todos pegar nos nossos coletes sem mangas cor de laranja. Vamos pôr os leg warmers. Vamos entrar no DeLorean. E vamos até 1966 no capacitor de fluxo. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. 1966. O presidente Américo Tomás inaugura a Ponte Salazar, que recebe o nome do presidente do Conselho. Era a época áurea do Estado Novo em Portugal e faltavam ainda muitos anos para o Estado Novo cair da cadeira. Em 66 falece Walt Disney e nascem Zack Snyder e Paulo Futre. O mundo era embalado ao som de êxitos dos Beatles, que lançam Revolver, e de Simon & Garfunkel, que lançam Sound of Silence. Em Portugal, o Festival da Canção é ganho pela imortal Madalena Iglesias, com o imorredor êxito Ele e Ela. Amália é a grande musa portuguesa, sendo a artista com mais discos vendidos, e é sucedida nesse ano por António Mourão, com o seu imortal Ao Tempo Volta para Trás. A televisão em Portugal era marcada pelos programas Sétima Arte, Riso e Ritmo, TV Rural e ainda pela estranhamente atual Telescola. No desporto, o Sporting foi campeão nacional de futebol e a taça foi parar a Braga, que venceu a Vitória de Setúbal na final. Para a história fica também a primeira presença da seleção nacional numa grande competição. Os magriços, treinados por Autoglória, fazem terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Inglaterra, equipa onde, entre outros, pontificavam Custódio Pinto, Américo Lopes e Alberto Festa. No cinema em Portugal, fazem cartaz Domingo à Tarde de António Macedo, Sarilhos de Fraldas de Constantino Neves e A Voz do Sangue de Augusto Fraga. Lá por fora, entre o bom, o mau e o vilão, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Django e Batman o Invencível, aparece pela mão de François Truffaut a adaptação para filme da distopia de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Antes de nos despedirmos, faz aí o teu plug, diz onde é que as pessoas te podem ouvir, o que é que andas a fazer. Quero convidar a todos para me seguirem nas redes sociais. Eu estou em @JocaHumor nas redes todas, no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Até no TikTok eu estou com @JocaHumor, vão lá e sigam-me. E convidar também a seguirem-me no mais recente trabalho, que é um podcast chamado Parece Mentira, que eu faço com o João Pinto Costa e o Adriano Moura e que está em todas as plataformas digitais de podcast. Maltinha aí em casa, não queimem os vossos livros, queimem sim as contas da eletricidade e da luz, não é? Não se esqueçam de nos seguir nos canais habituais do Facebook, Instagram, iTunes, YouTube. Daniel, esqueci-me de algum? Vê lá. Deve ser isso. Não se esqueçam de passar em patreon.com/VHS Podcast. Temos um patrono novo. Temos que fazer aqui o agradecimento. Espera lá, Paulo. Faz a devida vénia. Um abraço ao Duarte Carvalho, é o nosso novo patrono. Podem fazer como ao Duarte Carvalho. Ele já nos mandou aqui uma série de sugestões de filmes. Claro. Façam as escolhas certas. Obrigado mais uma vez pelo convite e até à próxima para falarmos do filme que não pode ser nomeado.